Gente, tudo bem? Eu sou o Giancarlo do Conversa Mole, nós estamos aqui no nosso vídeo semanal. Infelizmente, com 2 dias de atraso, éramos para ter divulgado este vídeo na terça-feira, perdão, no sábado passado, e por vários motivos só conseguimos finalizar este vídeo no dia de hoje. Foi até bom porque já saiu a resolução lá do TFR4 a respeito da condenação do Lula. E com isso a gente tem mais aí um embasamento para fazermos o nosso vídeo de hoje. Os assuntos polêmicos da semana foram vários, né? Nós tivemos vários assuntos polêmicos. Mas dentre todos os assuntos polêmicos eu procurei separar dois que eu acho que são os mais importantes para que a gente possa alertar a todos e mostrar claramente o que vem acontecendo com o nosso país. Tá certo? O primeiro motivo e a primeira polêmica, eu vou separar um pouquinho do nosso tempo a caravana do Lula. A caravana do Lula lá para o sul do país, que na minha opinião é uma caravana completamente fora de propósito, né? Você não pode ter uma caravana dessa que notoriamente é uma campanha política. Nós estamos fora do prazo de campanha política e ninguém toma uma providência com relação a isso. Acho incrível o TSE deixar isso ocorrer sem que haja uma apreensão, uma multa, tá certo? E o pior de tudo, houve aí uma falha, no meu ponto de vista estratégico, até do PT, em lançar uma caravana num momento tão crítico do país, nos estados onde a rejeição ao PT e ao Lula cresceu de maneira absurda. Eles, mais uma vez, superestimaram a capacidade do Lula e superestimaram o PT, entendeu? Achando que ainda continuavam navegando sobre um mar tranquilo, quando na verdade a situação mudou e mudou muito nos últimos anos. Vocês podem ver e vejam o que tem acontecido, o Lula tem sido hostilizado em quase todas as cidades por onde ele está passando, do Rio Grande do Sul ao Paraná, passando aí por Santa Catarina. Em Chapecó foi hostilizado, no Paraná está sendo hostilizado agora, lá no Rio Grande do Sul ele foi expulso de Bagé, não deixaram entrar em Passo Fundo, teve que fazer uma manobra absurda para chegar escondido em Chapecó. Quer dizer, para que isso? E por que disso? Se nós estivéssemos vivendo num país de verdade, tá certo? Primeiro, esta caravana não estaria ocorrendo por ser uma campanha política, tá certo? E outra, né, a justificativa maior, é que está sendo promovido um pretenso candidato à presidência da República que por si só hoje ele é inelegível. Hoje mais do que nunca, com os embargos lá declaratórios sendo todos eles rejeitados por unanimidade do TRF4. Então, gente, como é que pode, né? Como é que nós podemos ter uma situação dessa? O agravante de tudo isso, e a parte mais polêmica, na minha opinião, é o seguinte. Vocês viram pelos vídeos o tamanho da caravana dele, o número de ônibus, o número de pessoas, o número de simpatizantes, entre aspas, aqueles pagos lá com uns R$ 30 e mais a mortadela, que fazem a sua segurança. São centenas de pessoas ali, deslocamentos absurdos, com um monte de carro, um monte de ônibus, viaturas de polícia, batedores da polícia, um dinheiro enorme gasto, que sai da onde, gente? Sai da onde esse dinheiro? Tem lá o cara aí do PT que vai dizer, não, mas o dinheiro sai do PT. Ele não sai, o dinheiro na verdade está saindo de um fundo partidário, tá certo? Esse fundo partidário que tem 2,67 bilhões de reais, está sendo da onde retirado? Do meu imposto, do seu imposto, de nós que pagamos 5 meses de imposto para o governo, e uma grande parcela dessa parte, desses impostos, ao invés de serem transferidos para a educação, para a segurança, para saneamento e para outras partes muito mais importantes, não, eles foram desviados simplesmente para quem? Para os partidos políticos promoverem esse tipo de bagunça aí que nós estamos vendo. Então, gente, vamos pensar um pouquinho mais. Brasil, vamos acordar, não dá mais para aguentar isso. A gente não pode permitir que o meu imposto, o seu imposto, seja gasto desta forma, tá certo? Vamos privilegiar aquilo que nos interessa, que é saúde, tá certo? Segurança e educação.
O resto é um problema de cada um, tá certo? Se o partido quer sobreviver, ele que cobre dos seus filiados e não de mim, tá certo? Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos botar nossa cabeça para funcionar e vermos as coisas erradas que existem aqui no país. O segundo assunto, não podia deixar de ser, é o STF. Que coisa, né, gente? Que infelicidade nós temos presenciado todos aqueles fatos que ocorreram na semana passada com o nosso querido STF, a tal da nossa Suprema Corte. Eu queria fazer antes um parênteses aqui com vocês, para vocês também pensarem um pouquinho comigo e verem quais são as diferenças entre nós e um povo mais civilizado, tá certo? Então, por exemplo, a Suprema Corte Americana, que foi criada em 1790, junto com a Constituição Americana, que é de 1789, ela também tem lá, dentro dos seus parâmetros, a escolha dos ministros, vamos chamar assim, né, ou dos seus membros, feita pelo presidente da República. Lá também existe alguns que têm tendência pelos republicanos, outros tendências pelos democratas, tá certo? Existe isso também. Mas para você participar de uma lista a ser indicada pelo presidente da República, você tem que obrigatoriamente, né, ter um princípio notório do saber. O que é isso, princípio notório do saber? Você tem que ter feito alguma coisa em prol da justiça lá nos Estados Unidos, tá certo? Você tem que ter uma conduta ilibada, né? Você tem que ter feito algum trabalho notório à Constituição ou ao direito, tá certo? Para ser participante dessa lista que o presidente vai indicar ao Senado e o Senado vai lá aprovar o futuro membro da Suprema Corte Americana. Teoricamente, assim deveria ser feito no Brasil, mas infelizmente não é. Eu vou perguntar para vocês claramente o que o Lewandowski, que o Dias Toffoli, Gilmar Mendes, né, fizeram em prol do direito no Brasil, ou que fizeram em prol da nossa Constituição para terem, né, as suas pessoas levadas aí ao mais alto grau da justiça brasileira. E você vê, né, como é que nós ficamos aí com tudo isso na semana passada? Assistimos aí uma vergonhosa troca de ofensas entre o Gilmar Mendes e o Luiz Barroso, em pleno plenário, tá certo? Coisa degradante, deselegante ao extremo, onde os magistrados aí mostraram todo o seu destempero e a sua falta de preparo na condução da coisa pública. Essa é a minha opinião. Simbolizou, na verdade, a degradação de um poder que, em vez de garantir o império da lei, hoje se tornou o grande motor que impulsiona as crises que nós estamos enfrentando e infernam o nosso país. Tá certo? Diante dessa degradação, gente, o que aconteceu na sexta-feira? O STF foi lá julgar a liminar do nosso querido Lula. Muito bem. E julgou-se uma liminar, um habeas corpus inédito, né? Prevendo uma hipotética situação, tá certo? E o pior de tudo, que após uma discussão inglória ali, inglória não, um palavreado absurdo, um palavreado destemperado dentro ali do plenário, decidiram por bem acatar um HC que é um HC de mandrake, né? Vamos falar a verdade. O pior de tudo, no final ainda tivemos que engolir, né, eles aprovarem um habeas corpus do habeas corpus, uma decisão irônica, tá certo? Uma decisão de uma liminar que prevê futuro, assim, tipo Mãe de Iná, né? E esculhambaram, na minha opinião, um dos mais nobres instrumentos da nossa justiça, que é o instrumento do habeas corpus. E, assim, assunto não falta, né? Os ministros, depois de adiar o julgamento para o dia 4/4, por razões incrivelmente absurdas, um tem que viajar, outro voo marcado, outro vai ficar muito cansado se passar da meia-noite, né? O que aprontaram? Eles simplesmente pegaram e
aceitaram lá uma interposição do advogado de defesa do Lula para que não houvesse a prisão do Lula até o cumprimento final do julgamento dos HCs. Ou seja, até o dia 4/4 deu-se um salvo-conduto ao Lula para fazer o que ele quer e está fazendo, inclusive continua falando um monte de bobagem, fazendo aquilo que ele quer por aí, né? Gente, os nossos queridos togados ministros mostraram mais uma vez que estão longe do Brasil, que estão distanciados do Brasil. A eles não interessa se a ordem e a justiça sejam cumpridas e as suas decisões meramente políticas, né, levam para a gente, levam graves problemas para todos nós, tá certo? São coisas assim incrivelmente absurdas que ocorreram na sexta-feira. Esse HC do maluco aí, esse HC maluco do Lula, ele tinha 3 alternativas. A primeira era muito simples e era o óbvio, ser rejeitado pelo teor e pela sua qualidade. A segunda, a ser encarada como um HC preventivo para evitar uma prisão, embora ainda não decretada, né? Mais ainda específico assim seria para não trazer problemas futuros, tratando-se assim de uma excepcionalidade, né, dentro que a tradição do meio jurídico, tá certo? A gente poderia tratar ele como um caso único, específico, mas não. Eles partiram por uma decisão de uma terceira vertente, que é aquilo que dá, na verdade, a discussão e a maior discussão levada pensadamente para que venha a ser discutido, né, num futuro, tá certo? O julgamento em segunda instância. Na minha opinião, fizeram uma manobra asquerosa e que põe a perder anos e anos e anos de investigação, de trabalho sério, executado por juízes sérios, por promotores sérios, pela polícia, tá certo? E abre a porta da cadeia, não só para político, mas abre a porta para a cadeia para todo mundo. Desde aquele que cometeu um estupro, um latrocínio, e que estão lá na cadeia e foram julgados em segunda instância, né? Sinceramente, gente, não é isso que nós brasileiros queremos. Nós estamos cansados de impunidade, tá certo? E esse monte de político solto, por força da proteção da advinda do foro privilegiado, só para lembrar para vocês, hoje, em primeira e segunda instância, nós temos mais de 140 presos, tá certo? Advindos dessas operações Lava Jato, e etc, 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 etc. Tá certo? Agora, vocês acham que isso é correto? Nós vamos libertar todo mundo por causa do Lula, por causa de uma única pessoa? Gente, a lei é igual para todos, né? O direito é individual, mas a lei é igual e universal. Ela serve para mim, quanto serve para você, quanto serve para o Lula. Nós não podemos fazer um julgamento preso a uma única pessoa. Isso não tem cabimento, tá certo? Eu acho que nós temos que voltar a lutar por um Brasil justo e honesto, tá certo? Eu acho que nós temos que nos unir, aqueles todos que acham que nós precisamos mudar para termos um país decente, chegou a hora, gente. Nós temos que sair, gritar. Aí, dia 3 de abril, está sendo previsto aí um movimento em várias cidades brasileiras. Eu acho que sim, nós temos que nos juntar e mostrar que não é isso que nós queremos para o nosso país. Que nós somos contrários a essas decisões políticas do STF. Eu acho que nós não podemos nos dar ao luxo de jogarmos no lixo toda essa investigação que foi feita, todo esse trabalho de 4 anos que foram realizados, tá certo? Em prol de um único condenado. Me desculpem, mas não pode ser isso. Nós temos que ser coerentes, né, e fortes nesta hora. Brasileiro, vocês têm que se unir. Nós temos que se unir, tá certo? Eu quero deixar um recado muito claro. Nós, o Conversa Mole, não aceitamos esse tipo de manobra. E assim como esperamos que vocês, brasileiros, também não aceitem. Obrigado, o vídeo ficou longo, mas são 2 assuntos polêmicos da semana que a gente não poderia deixar de tocar. Obrigado e uma boa semana a todos.